filho natural de uma negra, africana livre, da Costa da Mina, Lagoa de Nação, de nome Luísa Marim, pagã, que sempre recusou o batismo e a doutrina cristã. Minha mãe era baixa, de estatura, magra, bonita. A cor era de um preto retinto e sem lustre. Tinha dentes alvíssimos como a neve. Era muito altiva, insofrida e vingativa. Dava-se ao comércio, era quitandeira, muito laboriosa. E mais de uma vez na Bahia foi presa como suspeita de envolver-se em planos de insurreição de escravos. Não tiveram. Quem foi Luiz Gama, né? Embora a essa altura eu comecei a descobrir que havia várias narrativas biográficas. Havia as leituras republicanas sobre Luiz Gama, havia as leituras dos primeiros escritores negros, pelo menos afamados, né? Como Lino Guedes, a respeito de Luiz Gama. Havia uma leitura racial sobre Luiz Gama, mas implicando a mestiçagem. E, a determinado momento, por força do movimento negro, das demandas das populações negras, especialmente por conta da demanda dos estudantes negros nas universidades, esses personagens históricos negros eles foram trazidos de novo ao centro da cena, né? Ao centro do debate. E isso é muito interessante. Então, não surpreende hoje o tanto de leituras e interpretações que são feitas tanto de Luiz Gama quanto de Luísa Marim, né? Eles têm sido renascidos pelos movimentos sociais, pelo movimento negro. Eu encontrei o livro Cazuza, de Viriato Corrêa, em que ele apresentava uma imagem de Luiz Gama em um determinado capítulo, entremeada, essa imagem, essa memória, entremeada na memória de vida daquele outro personagem, né, do qual ele teria encontrado os manuscritos e tal, que é o próprio Cazuza. Mas em um dos capítulos, então, falava-se de Luiz Gama e também de Luísa Marim, a mãe de Luiz Gama. Luísa Marim era apresentada nesse texto de Viriato Corrêa como uma dona de casa, como uma mãe que engomava, passava a roupa, arrumava a casa, e um dia foi surpreendida pelo marido que teria vendido o filho como escravizado. Se não temos indícios de que Luísa Marim, de fato, tenha participado dessas revoltas, muito menos da revolta dos malês, porque a memória social a construiu e a colocou nesse lugar. E eu acho que isso diz respeito a vários vazios, né, que existem ainda na memória nacional acerca do papel das mulheres negras na construção da história do país. Né? Havia muita lenda em torno de Luiz Gama, mas havia resquícios de uma memória que apontava, por exemplo, para a casa em que ele viveu, na Rua do Bangala. Um belo dia eu estava olhando um livro de um tabelião da década de 1830 e estava procurando outra coisa. De repente eu vi então uma escritura de hipoteca, de uma dívida. A garantia da dívida era uma casa na Rua do Bangla. E o sobrenome da pessoa que estava hipotecando a casa era Pinto da Gama. E eu imediatamente me lembrei da carta de Luiz Gama, que ele disse que nasceu na Rua do Bangla. Aí eu comecei a ler, então, a escritura, e disse ainda na escritura que essa pessoa, que se chamava Antônio Agostinho Carlos Pinto da Gama, tinha herdado a propriedade de uma tia. E outra coisa que Luiz Gama disse na carta dele, que o pai dele herdou os bens de uma tia. Eu disse, eu vou procurar
essa tia para ver se eu acho alguma coisa dela. O que eu achei foi o testamento. E no testamento, ela fala, ela falou dos bens imóveis, todas na Rua do Bangla. Mas ela disse, eu tenho 2 mulheres escravizadas, ambas de nação Nagô. Uma se chama Ana e a outra Luísa. E Luísa tem um filho de 6 anos de idade que se chama Luiz Gonzaga Pinto da Gama. E é aí que a gente pode ressaltar, mais uma vez, a importância das descobertas últimas, né, de novos documentos sobre a trajetória jurídica de Luiz Gama, bem como novos documentos sobre essa sua ancestralidade direta, né? Quem foi seu pai, né? Luiz Amaim realmente existiu, maiores indícios sobre figuras que até então só existiam pela carta de Luiz Gama. A gente não está interessado em desmontar as várias narrativas que são feitas, mas a gente está interessado em dizer que há documentos que localizam o que de fato aconteceu com esses personagens e que a pesquisa histórica é capaz de fornecer esse tipo de informação. O que nós, como sujeitos sociais, vamos fazer com isso é uma outra questão. Há vários Luiz Gama, quer dizer, há um Luiz Gama só, esse que a gente está tentando recuperar. Mas na memória do Brasil textual, há vários Luiz Gama que revelam interesses diversos. O Luiz Gama da negritude, o meu Luiz Gama, por exemplo, né, que eu dialogo com colegas da negritude, é um Luiz Gama preto, eu não tenho dúvida. Veja, a gente está falando hoje sobre 2 personagens, né, 2 personagens que viveram no século XIX. Nós estamos no século XXI. Eles continuam sendo importantes para a gente hoje, ou eles ganharam mais relevância para a gente hoje. Luiz Gama é um poeta negro porque ele alimenta a literatura negra até hoje, seja na composição do Ilhéaê, seja em poema de Miriam Alves, seja em poema de Landê ou Lauê, né? Seja dialogando através dos instrumentos que cita. Então, se Luiz Gama cita Zabumba, nós vamos encontrar Zabumba, por exemplo, em Jackson do Pandeiro. Não é por causa de Luiz Gama, mas eu estou apontando uma imagem, um som, né? Um traçado de referências que constitui, para mim, uma mentalidade negra. Confundimos muito ou confundem muito ficção com mentira. Eu posso dizer que a carta de Luiz Gama tem muita ficcionalidade, mas nenhuma mentira. Eu acho que o livro da Ana Maria Gonçalves é incrível e é fantástico, especialmente pela maneira como ela conseguiu atravessar várias camadas e acessar um público que jamais conheceria esses personagens se não fosse por meio da literatura. Né? Então, assim, se tem uma das grandes méritos do livro, além do quanto ele é instigante, o quanto ele é bem construído, um outro grande mérito do livro é o fato de ter dado vida a esses personagens, mas o fez como literatura. Né? Eu acho que o fato dela ter escrito esse livro tão fantástico, e a gente tem encontrado esses documentos agora, é de uma boa surpresa incrível, porque é a oportunidade que a gente tem de falar sobre a relação entre literatura e história. Né? Mostrando, inclusive, a maneira como a gente pode ter essas 2 leituras, interpretações sobre o passado, sem que a gente fique imaginando que há uma leitura que é correta e uma leitura que é incorreta. Luiz Gama é um exemplo de cidadão, né? Um modelo de cidadão, sujeito ético, sujeito aguerrido, com princípios, né? Com convicções. E me parece que esse grande cidadão, que era assim chamado, merece o epíteto, né? E merece reverberar em nossa memória como um exemplo.